Você já parou para pensar por que Deus matou os jovens que chamaram o profeta Eliseu de careca? Eu sou o pastor Moisés Campos e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de teologia. E hoje eu quero contar para vocês uma história muito interessante. Na verdade, o que acontece conosco que somos do Ocidente e não conhecedores da cultura hebraica e das leis de Deus, nós não queremos aceitar algumas narrativas, nós não entendemos algumas narrativas do Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de 2 Reis, no capítulo 2, no verso 23 até o verso 25, relata o seguinte: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Assim como a narrativa do ministério de Elias, registrado no livro de 1 Reis capítulo 17, a perícope sobre o ministério de Eliseu foi provavelmente parte de uma coleção maior de textos proféticos que narravam a vida e o ministério de Eliseu. É possível que a história do encontro de Eliseu com os jovens de Betel tenha sido originalmente maior e depois ela foi reduzida e resumida ainda mais no ciclo de histórias proféticas ou pelo próprio editor do livro de 2 Reis. A crítica bíblica, em geral, trata essa narrativa como um lendário conto popular, cujo objetivo era lembrar de Eliseu como um herói nacional, um profeta, um homem de Deus, um grande homem de poder e de respeito. A história vai dizer que os 42 jovens aparecem provocando e zombando de Eliseu. A narrativa bíblica conta da sucessão de Elias por Eliseu e do encontro deste com os jovens de Betel, no capítulo 2 de 2 Reis. Parece que na época Jorão era rei de Israel. A cidade de Betel, em que Eliseu se encontrava, ou que ele se encontrou com os jovens, tem um significado histórico especificamente e em especial para a perícope de 2 Reis capítulo 2, verso 23 até o verso 25. O nome da cidade de Betel significava Casa de Deus. Põe aí para nós, Du, bem grande, Casa de Deus. E ela se situava a cerca de 15 quilômetros ao norte de Jerusalém, no alto da estrada que levava ao Vale do Jordão. Betel foi uma cidade real, uma cidade verdadeira, uma cidade cananeia. Juízes capítulo 12, verso 16. Porém, na época da conquista, passou a pertencer a Benjamim e, posteriormente, foi tomada das mãos dos cananeus por Efraim. Ficava na fronteira sul do território efraimita e fronteira norte de Benjamim. O relato bíblico conta que a Arca da Aliança esteve em Betel na época dos juízes, fazendo da cidade um importante local religioso, em especial por sua tradição com os patriarcas. Após a divisão entre o reino do sul e o reino do norte, Jeroboão I transformou Betel em um dos principais centros religiosos de seu domínio, tanto por sua história como por santuário. Amós capítulo 7, verso 9. Quanto pela posição estratégica, ela estava próxima à fronteira com Judá. Ali foi estabelecido 2 bezerros de ouro, que representavam Deus, produzindo um verdadeiro sincretismo religioso da espiritualidade hebraica com a religiosidade cananeia. O santuário idólatra em Betel foi condenado desde seu início por um profeta de Judá e se tornou o símbolo da apostasia nacional, futuramente julgada por Deus por meio de Josias. Oséias e Amós condenaram a escancarada idolatria de Betel, que, acompanhada de atos perversos e de uma grande degradação religiosa.
Oséias ridicularizou Betel, chamando-a de casa da iniquidade. Oséias capítulo 10, versos 5 e 8. O bezerro de Betel era beijado em sinal de adoração, assim como se fazia na cultura cananeia com seus deuses. É possível que o culto betelita envolvesse algum tipo de prostituição sagrada, como em Canaã, por causa da condenação apresentada pelo profeta Oséias. Oséias capítulo 4, verso 15 ao 19. Os altares de Betel foram chamados de altares de impiedade, e seus cultos de impiedade e pecado. No século VIII, Betel já era o principal santuário do Reino do Norte e o templo da realeza. Quando Eliseu deparara com os moços de Betel, ele já encontrou uma geração com coração idólatra e um lugar onde os padrões morais estabelecidos na lei já não se importavam mais. Quando você lê o texto, você já pode notar um certo clima de tensão e expectativa na narrativa por conta da hora da partida de Elias, o profeta, que estava próxima, e a expectativa do novo remanescente fiel de Israel. Quem seria esse? Quem iria substituir Elias? Em época em que a família apóstata de Acabe estava no poder, fazia-se necessária a liderança de um profeta semelhante a Elias, que confrontasse o baalismo e cooperasse com as forças políticas a serem usadas por Deus. Portanto, em 1 Reis capítulo 19, vemos que já havia previsto a escolha de Eliseu como sucessor de Elias. E o texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 1 até o verso 25, ratifica toda essa eleição. Primeiramente, o manto de Elias, que recebe destaque no relato da separação das águas do Rio Jordão e é transmitido a Eliseu, também aparece na história da unção e chamado de Eliseu por Elias para sucedê-lo como o profeta de Israel. Em segundo lugar, a sucessão de Elias e Eliseu, de certa forma, evoca a sucessão entre dois líderes importantes do passado de Israel, Moisés e Josué. Elias tomou seu manto, bateu nas águas do Jordão e elas se abriram, o que relembra a abertura do Mar Vermelho. Ao substituir o grande líder nacional, agora Josué, ele recebe o encorajamento de Deus, Josué capítulo 1, verso 6 até o verso 9, que confirma a nova liderança diante de toda a nação com a abertura das águas do Rio Jordão. Dessa mesma forma, Eliseu repete o gesto de Elias e as águas do Jordão se abrem, indicando que o espírito profético de Elias estava sobre ele, o que é imediatamente reconhecido pelos próprios discípulos dos profetas. Todos esses aspectos do texto ressaltam o fato de que Eliseu recebeu de Elias a porção dobrada do Espírito. Ou seja, não o dobro do poder de Elias, mas os direitos de principal herdeiro que um primogênito tinha em Israel, recebendo o dobro da herança como filho mais velho, como primogênito. O encontro de Eliseu com os jovens de Betel completa a narrativa da purificação das águas de Jericó, pois enquanto esta enfatiza a graça de Deus demonstrada de modo milagroso por meio de seu servo Eliseu, a outra mostra como a afronta a Deus e a seu representante resulta em castigo contra os que menosprezam o Senhor. O texto aqui inicia com a subida de Eliseu de Jericó para a cidade de Betel. Enquanto subia pelo caminho, ele deparou com uns jovens que vinham da cidade. O nome da cidade a quem pertenciam não é mencionada no texto. E há uma discussão se eles eram de Jericó ou de Betel. Embora a maioria dos estudiosos, a maioria dos biblicistas, entende que seja de Betel. No entanto, sabe-se que Betel era o maior centro idólatra da adoração dos bezerros de ouro de Jeroboão e se tornou o símbolo da apostasia nacional, futuramente julgada por Deus por meio de Josias.
Agora fica uma pergunta que talvez nem todos já fizeram. Por exemplo, quem eram esses jovens? Será que seriam apenas crianças pequenas que gostavam de dar apelidos uns aos outros ou dar apelidos a estranhos? E por que eles chamavam o profeta de calvo? A maioria dos comentaristas concorda que isso era como um desprezo pelo profeta Eliseu. Há um consenso também de que os jovens de Betel não tinham condição alguma de identificar se Eliseu era de fato calvo, porque os viajantes geralmente andavam com a cabeça coberta. Mas existe algo mais por detrás disso tudo, porque não é só um mero xingamento, não é só uma ofensa ou um apelido bobo dado por meninos peraltas, travessos, mas trata-se de uma metáfora por estar sem a liderança espiritual. O profeta estava naquele momento sem essa cobertura, que é uma referência a Eliseu ter perdido Elias. Então não seria só uma ofensa ao cabelo do profeta, à cabeça do profeta, mas seria uma ofensa ao profeta porque agora ele estaria desguarnecido, sem cobertura, sem a presença do seu mestre, daquele que era o seu mentor. Então a maldição do profeta sobre os garotos, no nome de Deus, não tinha nada a ver como uma atitude vingativa de um mágico mal-humorado que mata imediatamente aqueles que zombam dele. Mas o que o profeta faz é reivindicar a maldição prometida pelo próprio Deus. Isso está registrado no livro de Levítico, capítulo 26, verso 21 e 22. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. As ursas selvagens eram animais comuns na antiga Palestina, e havia a prática da caça a esses animais. O texto hebraico usa uma forte expressão informando que as ursas rasgaram em pedaços os jovens que estavam zombando do profeta. Por meio desse evento, Deus vindica a integridade do ministério de Eliseu e, mais do que isso, manifesta a sua majestade e a sua singularidade como o único e verdadeiro Deus que não aceita desprezo contra a sua santidade, nem admite ser representado por imagens e exige uma adoração de acordo com os seus padrões. A repentina chegada das 2 ursas que maltrataram os 42 jovens serve tanto de sentença de advertência aos descrentes e assim também à cidade do culto de Jeroboão, quanto de lembrança pública de que a blasfêmia contra o verdadeiro Deus e o seu plano seria tratada com consequências imediatas e com consequências certas. O versículo termina de forma serena, informando de que Eliseu foi de Betel para o Monte Carmelo e de lá se voltou para Samaria. Tá aí para você a nossa explanação sobre esse texto de 2 Reis capítulo 2, sobre os jovens que foram mortos por zombarem do profeta. Vai aí uma dica: não zombe de profetas. Muito obrigado, gente, pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui conosco. E você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que temos toda semana um vídeo novo aqui no canal. Fique com Deus, um beijo no seu coração, tchau, shalom, lehitraot.